Amados, livro de Atos, no capítulo 9, vou ler alguns versículos. Gostaria da sua atenção nesses versículos. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo num caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Eu gostaria que você se detesse um pouco nessa pergunta e disse: quem és, Senhor? Nós estamos constantemente, amados, em uma busca por entendermos e buscarmos assim compreender quem é esse Senhor. Esse momento foi muito oportuno, aonde ouvimos muitas dessas declarações. Muitos homens com seus títulos, cada um com seus títulos, dizendo: meu Deus, o meu Senhor não vai deixar, não vai permitir. Então se falava que quem estivesse naquele local, por conta daquele homem, não teria cura, iria receber a cura, não seria infectado, porque o seu Senhor iria proteger. E nós terminamos indo em caminhos e buscando e andando em veredas que os homens criam e não conhecendo o que Deus verdadeiramente tem para a nossa vida. O que o apóstolo Paulo estava fazendo antes era justamente isso. Antes, ele estava andando numa vereda da religiosidade, aonde ele buscava ter carta dos sacerdotes para poder ir em direção daqueles do caminho, que eram cristãos autênticos. Ele entendia que se aqueles cristãos, sejam homens ou mulheres, e pudesse levar eles presos a Jerusalém, ele estaria agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus e alcançando assim o seu objetivo, que era, lógico, ter a presença do Deus vivo em sua vida. Ele achava que por toda uma defesa da sua religião, do seu credo, ele estaria agradando a Deus naquilo em que ele estaria dizendo o que Deus iria fazer, como Deus poderia ter feito. Sabe, se você parar, talvez a sua religiosidade hoje seja muito semelhante à de Paulo antes da sua conversão, do seu encontro com Deus, e ele ter perguntado: quem é, Senhor? Porque nós estamos às vezes em meio à nossa vida de busca por Deus, não querendo nos relacionarmos assim com o Senhor, mas trazer para nossa vida aquilo que Deus poderia fazer. E não estamos sendo aquilo que Deus deseja que nós possamos ser. Então nós temos uma receita pronta e nós queremos dizer para Deus: olha, Deus, faça assim, haja assim, afinal tu estás comigo, nenhum mal pode vir, nada vai acontecer, nenhum erro vai acontecer. E nós criamos e colocamos responsabilidades para Deus porque queremos que Ele haja assim, e não porque Ele queira, e não porque Ele vá ou esteja agindo da forma como você pensa, como você quer. E nós vemos isso se repetindo gradativamente em cada denominação que abre, em cada prosélito que entra nessas religiões. Porque não estamos buscando crescer em Deus, mas às vezes buscando crescer no dogma, na doutrina que é passado
pelas denominações. E dentro desse crescimento vai faltando a intimidade que eu preciso ter com o meu Criador, com o meu Salvador, com aquele que fala a minha alma, com aquele que verdadeiramente me conhece. Paulo estava perseguindo os do caminho. Do caminho eram aquelas pessoas que se dedicavam a Cristo, viviam com Cristo, estavam andando em um novo caminho, em uma nova maneira de ser, de viver. Entenda, ele estava perseguindo aqueles que estavam num caminho. Mas um dia, a sua vida toma uma decisão, porque Deus fala com ele. Mas a partir desse momento da fala de Deus para com ele, ele não foi mais questionar Deus. Ele foi se questionar. Quando nós começamos a ler o livro de Atos, ou começamos a ver a postura dos apóstolos ali, você acha que logo Paulo saiu pregando? Que Paulo, de um momento para o outro, deixou de ser um perseguidor e agora passa a ser um cristão e ele sai pregando, ganhando almas para o Senhor? Queridos, não é bem assim. Ele foi agora ler, aprender. Os discípulos não tinham certeza se ele havia se convertido. Passaram-se o tempo, passaram-se os dias, passaram-se anos. E Paulo crescendo na graça e no conhecimento. Porque a partir daquele momento ele fez uma pergunta: quem é o Senhor? Sabe o que falta em nossa vida? Isso. Está faltando nós entendermos quem é o Senhor. Quem é o Senhor na tua vida? Quem é o Senhor para você? Nós temos em nossa imaginação uma resposta, lógico, simples e fácil. O Senhor é o dono de tudo, Ele pode todas as coisas, Ele pode fazer aquilo que vai me agradar. Será que Deus só quer isso, queridos? Será que esse é o entendimento do Senhor para a nossa vida? Nós vemos a Bíblia dizendo assim: Abraão era amigo de Deus. E Deus, porventura, iria fazer algo sem falar com o seu amigo? A Bíblia nos diz que todos os dias Deus falava com Adão no crepúsculo do dia, no entardecer. Estava Deus falando com Adão. A Bíblia nos conta que Deus fala com Moisés face a face. A Bíblia nos diz que Deus declara para Josué: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A Bíblia nos diz que Deus declarou a Davi, ou a nação de Israel: Davi é o homem segundo o meu coração. Agora, queridos, tire todo o Antigo Testamento. O Filho de Deus, sendo o próprio Deus, se humilha, vem e morre em uma morte de cruz. E ele, quando está naquela cruz, o véu do templo se abre, se rasga do alto a baixo, representando que quem estava rasgando aquele linho que juntas de boi não poderia rasgar, que o homem não conseguiria ter força de rasgar, ele é rasgado de cima a baixo, representando que era Deus que estava rasgando a separação que havia entre o lugar santo do Santíssimo. E a morte de Jesus é para que você tenha esse acesso, para que você chegue até Ele. Aí eu te pergunto, esse conhecimento é para quê? Para que permanecemos ou estejamos sempre escravo de um outro homem, de uma religião? Porque às vezes eu não vejo as pessoas mudando para com Deus, mudando apenas de religião. Tinha uma dependência do pastor, agora é no bispo, era do bispo, agora é no apóstolo, era no apóstolo, agora é no outro. Paulo, ele simplesmente diz: quem é, Senhor? Porque é você que eu preciso conhecer. Quem é o Senhor?
porque é de Ti que eu preciso agora um encontro para a minha vida. Sabe do que você está precisando? Sabe do que você precisa ter em tua vida? Nesse grau de ter a presença de Deus para entender o que Deus estava dizendo sobre Abraão. Cristo não morreu para você ter a dimensão dele em um templo. Cristo morreu para que você entenda que você é o templo. Cristo não morreu para que você tenha o momento de adoração simplesmente nas paredes de um templo, mas que você entenda que a tua vida é essa vida que deve estar pronta para adorar o Senhor. Nesse momento de luta, de crise, você deve entender: não, eu sou chamado, eu conheço o Senhor, eu sei o que o Senhor tem para a minha vida, e eu não vou desistir de viver o que Deus tem para mim. Conheça o Senhor. A Bíblia diz: corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só que nós achamos que conhecer ao Senhor é praticar os ritos religiosos. E esquecemos que conhecer ao Senhor é permitir que a minha vida seja um rito de comunhão com Ele. É lógico que esse rito pode não estar no templo, mas está na vida de unidade. As pessoas se enganam quando dizem: eu sou igreja. Você só não é igreja. Igreja é eu e você. Mesmo que nós não estejamos, lógico, no templo, mas você só é um tijolo, é algo separado. E essa separação não é igreja. Igreja é esse convívio. Conhecer ao Senhor é ter essa dependência que Paulo teria agora dos apóstolos. Paulo não se achou o suma maior, aquele que seria o intelectual, que estaria a vida, a igreja, que estaria a carta às igrejas, que faria toda uma mudança doutrinária à igreja. Não! Ele estava lá para acrescentar. Conhecer ao Senhor é permitir que eu me conheça. Paulo até então conhecia a religião, e o que ele entendia de religião era perseguir os outros, para que todo mundo fosse como ele. E agora, quando ele conhece ao Senhor, ele se conhece. E ele entende que Deus tem um propósito na vida de cada um, mas esse propósito começou na vida dele. Você já entende o propósito de Deus para a sua vida? Você já compreende aquilo que Deus tem para você? Você tem procurado abrir o teu coração para viver essa dimensão de comunhão que Deus tem para a tua vida? Ou você tem sido apenas um Jonas na vida, fugindo, se escondendo no porão de navios, enquanto os outros estão na tempestade? Você simplesmente quer descansar na tua zona de conforto, vivendo na periferia da vontade de Deus, sem nunca entrar no centro. Quem é o Senhor? Foi a pergunta de Paulo. Você sabe quem é o Senhor da tua vida? Ou você conhece apenas o Cristo histórico, que morreu na cruz do Calvário? Ou você conhece apenas o Cristo decorativo, que se tem a imagem dele, às vezes aquela imagem europeia, um homem de olhos azuis? Você conhece o Cristo que morreu na cruz? Ou você conhece aquele que morreu e ressuscitou e está vivo em você? Conhecer a Cristo é fundamental para que possamos adorá-lo, para que possamos servi-lo. Conhecer a verdade, e a verdade nos liberta, inclusive de nós mesmos. Esse mal que tenta dominar a sua vida, essa consciência de um pecado, de um erro, de um passado que tenta dominar a sua vida, isso é falta do conhecimento de Cristo no presente, para você entender quem Ele é em você, para que você viva o que Ele tem para você hoje, agora, nesse momento. Quantos de nós, queridos, vivemos tão presos a esse passado de erro, que assim como Paulo, não conseguem mais se libertar, entendendo as mortes que causaram, o sofrimento que causaram.
Quem é o Senhor para que eu te sirva? Quem é o Senhor que eu estou perseguindo? Quem é o Senhor que eu não estou permitindo viver? Quem é o Senhor que eu não estou conseguindo deixar agir na minha vida? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor para você? Paulo, quando ele conhece e ele fica cego e agora ele quer voltar a viver ou a ver, ele passa 3 dias em jejum. Deus envia um homem por nome Ananias à casa dele. E Ananias ora por ele e ele volta a ter a visão. E agora Paulo segue nesse desejo de conhecer mais ao Senhor que tinha se revelado a ele. Ele não parou. Ele não desistiu. O problema é que a igreja odierna, nós vamos lá no Google e achamos que tudo que lemos, que estamos vendo, temos todo o conhecimento de Cristo. Essa teoria não é a presença de Cristo em sua vida. A presença de Cristo em nossa vida nos chama a uma vida de santidade, a uma vida de intimidade com Ele. É para você que não sente mais essa intimidade, que não sente mais essa alegria, que não sente mais essa vida. Foi por esse propósito que Cristo morreu. E se Cristo morreu por esse propósito, por que você não está sentindo? Quem é o Senhor para você? Será que o Senhor não está se tornando, você não está se tornando o Senhor de si mesmo e fazendo tudo aquilo que você quer e dizendo isso é besteira, então por ser besteira você não tira mais tempo para a oração, você diz isso é besteira e por ser besteira talvez você não tenha mais tempo de leitura da Bíblia, você diz isso é besteira e por dizer isso é besteira você não tem mais tempo de adoração, de intimidade com Ele, de ouvir a voz dele batendo em teu peito, perguntando há lugar para ti, para mim, na tua vida. Se tiver, eu quero cear contigo. Dá para parar e entender a dimensão do que é o Salvador, o Criador, está nos dizendo: eu quero ter comunhão com você. Se nós entendêssemos essa comunhão, nada poderia roubar a tua alegria, nada poderia roubar a tua vida, nada poderia tirar de você o desejo de conhecer mais ao Senhor. Sabe, tem momento que não é doutrina. É lógico, a doutrina é válida, abaliza, alicerça a nossa fé. Mas eu não preciso e nem devo buscar apenas um Deus na teoria. Eu preciso permitir que esse Deus seja a minha vida. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Eu quero te dizer que esse Senhor, Ele morreu na cruz do Calvário, derramou a sua última gota de sangue, para que possamos ter vida nele. Esse Senhor foi que chegou para Pedro, depois de Pedro negá-lo por 3 vezes, e perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Esse foi que chegou para Tomé, depois ele ter dito: eu só vou acreditar se eu tocar nas chagas. E ele aparece e diz: está aqui, Tomé, mas não deixa de crer. Esse Cristo foi que apareceu para os seus discípulos e para mais de 500 pessoas, sendo assunto ou sendo elevado aos céus.
E quando ele estava sendo elevado ao céu, aparecem 2 anjos dizendo: varões galileus, porque vocês estão olhando para o alto? Esse que está sendo levado, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele é o Senhor que você precisa conhecer, que eu preciso conhecer, que a humanidade precisa conhecer a cada dia, que a tua família precisa conhecer hoje, que os teus vizinhos precisam conhecer hoje. Ele é o Senhor, Ele vai voltar. Nesse momento, antes que Ele venha em glória, em força, em poder, deixa Ele voltar ao teu coração e à tua vida, trazendo alegria à tua alma, trazendo vida sobre a tua vida. Não desista, porque Deus não desistiu de você. Eu quero orar contigo. Deus, eu sei, a tua graça tem nos alcançado, Senhor. E nesse momento eu uno a minha fé aos teus filhos que estão orando comigo. Aqueles que ouviram e como Paulo precisam e querem te conhecer. Vem sobre eles. Que haja essa vida de comunhão. Que a tua presença os conforte, os levante, os traga alegria sobre cada um dos teus filhos, crendo que tu estás a nos ouvir, não porque merecemos, mas por tua graça. Peço a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus.